Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo está a Carol Freitas. E nós estamos chegando por aqui para projetar uma semana de Clássico Grenal. Agora, uma semana um pouquinho menor, né? Já que já estamos na quinta-feira, já indo para sexta-feira. Mas com muita coisa para a gente projetar, porque olha, a fase não tá boa, hein, Carol Freitas? Pra nenhum dos lados, né? A gente pode dizer que a fase do Grêmio tá um pouco menos pior que a do Inter, porque já conseguiu vencer no Brasileirão Feminino. O Inter, nem isso, né? Tem seus melhores resultados. 2 empates com o Sport e o Fluminense, que não são nada demais. Mas enfim, né? Não seremos apenas eu e você hoje pra avaliar. A gente convocou um elenco que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, mas aproveitando para agradecer muito a parceria de KTO. Na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E ainda, Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. Começar pelo teu lado direito aí? Pelo meu lado direito, então. Com a nossa comentarista? Uma vez por mês, Heloíse Bordini está presente no Resenha das Gurias. Então, cumprindo, né, a agenda deste mês, seja muito bem-vinda novamente. Batendo meu ponto, né? Tô lá passando meu crachazinho, tô de volta. Prazer estar aqui, ainda mais pra gente falar de Grenal, que a gente fica rodada atrás de rodada e fica só esperando o clássico. E acho que tem muito pra falar sobre esse aí, hein? Ela não vem todo mês, mas ela também tá sempre aqui. Uma vez a cada 6. Ou a cada 3, né? A gente sempre 3, chama. Também é figurinha carimbada. E a Nani, ela não está somente aqui no Resenha das Gurias, mas também em outros espaços. Então, Nani Quemelo, seja muito bem-vinda ao Grupo RBS, ao Resenha das Gurias. Muito obrigada, Gurias, pelo convite. A última vez que eu estive aqui, admito que as expectativas estavam altas, né, pra temporada. A gente ainda não tinha. O Inter não tinha ainda contratado a Júlia Bianchi. E eu falei, podia vir a Júlia Bianchi, né? E aí veio a Júlia Bianchi e tá dando tudo errado pro Internacional. Bom, eu acho que a gente tem muitas vertentes, mas a situação do Inter é o que mais a gente tem debatido, né? E aí o torcedor deve estar pensando, é 7ª rodada, né? Mas é que assim, né? O modelo 50% do campeonato, praticamente. Então, por isso que a gente tem chamado tanta atenção e assim, se fala muito por toda a expectativa que foi criada, né? Pelo movimento que o Inter fez no mercado de trazer a Júlia Bianchi, que inclusive é dúvida e é o que tudo indica, deve ficar de fora do Grenal e quem sabe até mais tempo ainda nessa temporada. A gente também tá aguardando novidades em relação à situação da Júlia, mas... E é um Inter que nesse momento, vamos lá, 6 da tarde desta quinta-feira, que é o momento que nós estamos gravando o Resenha das Gurias, o Inter ainda não tem técnico, ou técnico ou treinadora, mas tem um nome que ele tá ali, né, que ele já esteve e que novamente ele voltou. Mas, Nani, vou começar contigo assim. Muitas preocupações, né? Não tem um treinador, tem a dúvida sobre a principal referência do time e tem um clássico pela frente. Meu Deus, não podia ser pior o momento pro Clássico Grenal pro Inter, né? O Inter não conseguiu ainda vencer no Campeonato Brasileiro, já foram 6 rodadas, sendo que 3 delas, talvez até 4, com equipes que a gente esperava que fossem estar bem abaixo e que o Inter poderia vencer até com certa facilidade, mas o Inter não conseguiu corresponder nem em desempenho, nem em resultado. E aí, ok, precisou demitir o Jorge, e aí pra mim vem uma lentidão da direção do Internacional para trazer um novo técnico, porque quando demitiu o Jorge Barcelos, pra mim o Inter já tinha que ter alguém engatilhado, né? Assim, se tinha uma convicção do trabalho do Jorge Barcelos uma rodada antes de demitir ele, então não tinha tanta convicção assim, porque ele foi demitido. E ele foi demitido na derrota pra melhor equipe que o Inter enfrentou até agora, que foi o Cruzeiro. Então, ele vai já sem técnico pra um outro jogo muito difícil, inclusive com um preparador físico ali, em vez de repente, o David, né? Que a gente sabe que é um cara que em outro momento já foi esse interino, né? Esse auxiliar ali no momento sem técnico. E tinha no mercado a Rosana, que é uma técnica que ninguém sabe por que saiu da seleção, porque é a técnica que vinha bem por lá, né, no Sub-20. Então, é uma técnica promissora, que tem uma identificação com o Inter por ter jogado aqui. Ela admitiu isso, inclusive, né, pra Carol, falou com a Carol, disse, eu tenho uma identificação com o Inter, mas não veio nenhum contato.
Não deu 3 dias, o Flamengo demitiu o Maurício Salgado e ligou pra quem? Pra Rosana, né? Que era o que o Inter devia ter feito. E Então, eu acho que isso também, esse movimento do Flamengo também acontece numa rapidez, numa agilidade de... E se a gente precisar demitir o Maurício na sequência, quem que a gente vai contratar? De entender. Exatamente. Porque não tem muitos nomes no mercado. E aí, vamos nos antecipar, então, a uma possível perda da Rosana no mercado e vamos Perfeito. levá-la. E aí a gente tem o Maurício Salgado agora livre no mercado, a tendência é o retorno dele. A gente sabe que teve também contato com outros técnicos, mas que não estão no mercado, técnicos que estão empregados nesse momento. Então fica a dúvida aí, o certo é que o Inter tá demorando muito. E aí vem um clássico Grenal com um time que também não tá bem, o Grêmio não tá passando por um bom momento, mas é um momento minimamente melhor que o do Inter. E se perder a Júlia Bianchi, se for confirmado um LCA... Cara, o Inter perde todo o meio-campo. Essa é a verdade. Porque hoje é ela que carrega minimamente o time. Eu acho que sobre essa questão do Maurício Salgado, né? Eu sei, o torcedor colorado, ele vai ouvir, ele vai ficar com um pouco de ranço de mim, mas eu espero que tu compactue com essa minha opinião, Nani. Eu sei que tem muita rejeição ao nome do Maurício Salgado nas redes sociais, e a gente sabe que foi comemorada a saída dele naquele momento, né, pra a equipe do Flamengo, inclusive, mas eu acho que o Maurício, dos nomes que a gente tem disponíveis, é um dos melhores. A gente tem que lembrar, tudo bem, tenho várias ressalvas, né, a algumas escolhas do Maurício, a demora pra Priscila ser titular na equipe dele, a Isa também não ter tido tantas oportunidades no time titular dele como zagueira, porque ele utilizou ela em vários momentos como volante, mas a gente precisa lembrar que o Maurício Salgado é o técnico que leva o Inter à final do Brasileirão Feminino, é vice-campeão e, portanto, conquista a vaga para Libertadores, a única que o Inter disputa, tem 3 títulos gaúchos e na época em que ele estava, o Inter era hegemônico nos Grenais, né? 10 Grenais de invencibilidade no comando do Maurício Salgado. Então, bom, acho que desde que ele saiu, a gente teve o melhor momento do Inter ali foi quando o Lucas Piscinato esteve, né, por aqui e comandou as gurias na disputa da Libertadores, que foi uma campanha em que falamos, né, que poderia ter tido um resultado melhor porque desempenhava para tal, mas assim, se a gente pegar um recorte pós-Maurício Salgado, o único técnico que destoou para melhor foi o Lucas Piscinato, os outros foram todos abaixo, então acho que assim... O Maurício também é um técnico que é bem quisto pelas atletas. A gente pode olhar nas redes sociais, no texto que ele fez se despedindo do Flamengo. Todas as atletas praticamente foram lá agradecer ele, dizer que gostam muito dele. Então a gente sabe que é um treinador que também lida bem com o grupo. Então eu, hoje, neste momento, não sou contra, eu sou a favor. Assim, acho que é o técnico que eu traria se eu tivesse algum poder. Assim. É que se a gente olhar pro mercado realmente, né? E eu não acho ele um técnico ruim, eu acho que ele saiu do Inter porque um ciclo se encerrou. Acho que era muito do mesmo, muito tempo trabalhando ali com as mesmas peças, não tinha mais de onde tirar daquele grupo do Inter, e aí o ciclo se encerrou. Não acho ele um treinador ruim, tudo bem, não fez um grande trabalho no Flamengo, ele montou o grupo que ele quis ali no Flamengo, isso é um ponto interessante, por isso também que ele é bem quisto pelo grupo, porque é um grupo que ele tinha na mão, assim, no sentido de parceria, de já ter trabalhado junto com algumas peças. Não acho ele um treinador ruim, e entre as opções que tem no mercado... que tem, assim, que a gente pode surgir um nome que a gente nunca ficou sabendo, ou um nome que nunca treinou um grande time, fica aí com o Maurício Salgado, que tem conhecimento da causa ali, sabe? Acho que pela situação, né, acho que o Maurício é o perfil que vai chegar e vai resolver. Né, ele conhece muito bem, tem várias jogadoras que ainda trabalharam com ele, que conhecem ele, então, assim, pelo cenário em que o Inter está, pelo cenário do mercado de treinadores, eu acho que o Maurício realmente é a melhor solução nesse momento. Eu acho que é o cara que vai chegar e pode conseguir recuperar esse time. Eu só tenho uma observação que às vezes não me agrada tanto, essa história de você sempre recorrer ao mesmo treinador, sempre ao mesmo método. Né? É uma coisa que a gente vê muito no futebol masculino e que muitas vezes não me agrada tanto. Mas no atual cenário em que, né, do contexto da tabela, o contexto do campeonato, o contexto em que está o time, acho que isso, nesse momento, esse critério ele fica um pouco de lado justamente pelo que o Inter precisa. E o Inter precisa aqui de alguém que chegue em Porto Alegre, desembarque e que resolva. Né, pelo menos para que o time não seja rebaixado, né, e esse ano a gente já falou isso várias vezes, mas apenas 2 equipes vão ser rebaixadas, mas que pelo menos o Inter ele consiga brigar na parte de cima, ou pelo menos consiga melhorar e se classificar, porque é muito ruim, assim, eu acho que vai ser extremamente negativo se o Inter chegar no final das 15 rodadas e não conseguir a classificação. Por tudo que fez, por tudo que se esperava, né, pelo objetivo de voltar a uma Copa Libertadores. É ruim para o calendário, porque aí o Campeonato Gaúcho é só no segundo semestre. Claro que tem uma Copa do Brasil também, que é uma novidade no calendário, mas
seria muito negativo pro Inter ficar de fora dos mata-matas. Eu concordo contigo que seria negativo ficar de fora dos mata-matas, mas dada a situação, é não cair. Esse é o pensamento. O primeiro passo tem que ser não ser rebaixado. E vai ser um fiasco se o Inter for rebaixado esse ano. Fiasco, pra mim é um fiasco. Eu acho que não cai, eu acho que não tem chance de cair, porque a gente tem nesse ano na Série A1 do Brasileiro o Sport e o 3B, que são times que não praticam esporte, não praticam futebol. Que é um show de aberrações. Mas o Inter empatou com o Sport. Exato, mas eu acho que mesmo o Inter tendo empatado com o Sport em casa, o Inter agora mudando o treinador e tendo mais, sei lá, 8 rodadas? 8 rodadas, acho que é, né? Isso. 8 rodadas pela frente, consegue se recuperar, assim como foi ano passado com o Jorge Barcelos, quando ele chega. Pode então acontecer. eu acho que talvez, se o cenário fosse o mesmo no ano que vem, em que teremos na Série A1, eu imagino, apenas times de camisa grande, porque olha as equipes que disputam acesso na Série A2. A gente tem Santos, Atlético Mineiro, tem Avaí Kinderman, tem Botafogo. Então são equipes com a camisa muito mais pesada. Acho que ano que vem não dá pra dar esse tipo de vacilo, porque aí a corda vai ser bamba. E aí é isso que eu espero, assim, que tomara que essa temporada, claro que tem muita coisa pra acontecer ainda, a gente tá só no início do ano, mas que esse início de temporada, ele pegue uma lição, que a diretoria colorada pegue uma lição de pensar maior pro time. Se o time já chegou longe em outros momentos, a diretoria precisa pensar maior para esse time. Não dá pra fazer um elenco no início da temporada atrasado, pegando só o que tem no mercado para tapar alguns buracos, perdendo peças importantes e não repondo peças ao seu nível. Tudo bem, contratou a Júlia Bianchi, que foi uma super contratação realmente, mas assim, ela precisa também de um encaixe no time para jogar. E percebeu que o trabalho não tá dando certo, precisa abrir o olho para mudar o mais rápido possível. Tudo bem, tem que ter uma confiança no treinador, eu entendo isso. Só que existiu uma pré-temporada, existiu existiu um gauchão em que o Inter não foi bem, né? Que oscilou muito. Exatamente, que perdeu pro seu rival. Existiu uma pré-temporada esse ano, como eu já vinha falando. Outros times também contrataram, não foi só o Inter que começou com peças novas, não, porque a gente mudou todo o time, não foi só o Inter, outros times também fizeram isso. Precisa ligar um alerta, ou tu dá um elenco muito bom pro teu técnico, ou se tu der um elenco mais ou menos, tu tem que ter um técnico muito bom que vai fazer esse time jogar. Eu acho o que alerta só uma se chama questão. investimento, né? Porque Exatamente. o Inter estagnou o investimento no futebol feminino. E é isso, pra mim essa demora de mudança de chave também é um reflexo da falta de olhar de investimento pro clube. Claro. Onde é que o time feminino do Inter quer chegar? Onde é que o Inter, a diretoria, quer que o seu time feminino chegue? Ainda mais que é o segundo ano consecutivo que o Inter começa o campeonato nessa situação. E dessa vez tá pior. Dessa vez não tem a Priscila pra achar uns gols. Não, dessa vez não tem a Priscila e a pontuação tá pior também, né? O Inter Sim, tá é o com pior 2 início pontos, do Inter. O Inter não ganhou nenhum jogo. Mas eu acabei não dando minha opinião sobre o Maurício Salgado. E eu concordo com vocês. Eu acho que pro momento o Bari é o cara que pode fazer uma diferença, sabe? Ele vai ajeitar minimamente a defesa, ele vai conseguir criar algumas triangulações, ele, querendo ou não, foi um técnico muito importante para a história do Inter, então ele tem essa identificação também. Eu entendo as críticas e concordo com muitas críticas em relação ao trabalho dele anterior aqui, mas eu acredito que pro momento tem que ir na segurança, e o Maurício Salgado é um técnico de segurança. A Carol traz muito bem a questão de se dar bem com as atletas. Eu acho que nesse momento elas precisam disso, elas precisam de uma confiança, sabe? E o Jorge é um técnico que tem um perfil diferente do Maurício Salgado. Ele tem um perfil mais de cobrança, né? E isso as próprias atletas, muitas que gostam desse perfil, nos trouxeram em alguns momentos, até em entrevistas. Mas, no momento, eu acho que elas precisam de um paizão, assim, sabe? Elas precisam de um cara que diga, vai lá, tá tudo certo, vai dar tudo certo, faz o teu, tu é boa, sabe? Trazer uma confiança mais na conversa mesmo, assim. E eu acho tá que isso pesado, pra ele né? Exatamente. A tabela, eu acho que a gente vê alguns movimentos em campo, né, contra a Ferroviária também, isso assim, errando passes laterais ou a Capelinha, assim, extremamente nervosa, e a Capelinha não fica à disposição agora pro Grenal, por conta da suspensão, mas assim, de um time nervoso, um meio-campo que... E aí o meio-campo, né, a gente sempre bate muito nessa tecla e fala muito sobre isso, mas não é a Júlia Bianchi que vai resolver, né? Não é sozinha que ela vai conseguir mudar. Esse é o meu ponto referente às contratações, Mas né? eu tenho só uma observação sobre as contratações. Eu falei isso antes do início da temporada e eu mantenho. Eu não acho que o grupo do Inter é ruim. Eu acho que o Inter tem um bom elenco, acho que contratou peças experientes. A Fefa Lacoste é uma jogadora experiente, a Rafa Mineira é uma jogadora experiente. E com isso também buscou algumas jogadoras que estão se desenvolvendo. A Letícia de Biasi, a Jordana. Então acho que
quando o Inter montou o elenco, eu mantenho isso, eu falei aqui no Resenha, falei nas redes sociais e repito, eu acho que o elenco do Inter não é ruim. Eu acho que o elenco do Inter é um elenco que tá perdido em campo, que parece que não se encontra, e eu acho que isso vai muito também pelas ideias do Jorge, que talvez elas não tenham captado, ou talvez pelas muitas mudanças, né, de uma partida para outra. A média de alterações do Jorge entre os jogos era de 4 a 5 substituições. Então é muita mudança, não tem como entrosar um Muito elenco. time, né? E algumas E bem, vamos lá, né? Bem... O Inter conseguiu manter a Belém Aquino pra deixar ela no banco. É. Exato. E pra mim isso é Gente, a outra Belém coisa que não Aquino faz é sentido. a única. Ela e a Júlia Bianchi são as duas jogadoras diferentes que o Inter tem. São as duas jogadoras que, na individualidade, podem fazer alguma coisa. Não tem como tu deixar a Belém Aquino no banco. Olha o gol que o Inter acha contra a Ferroviária. A Golaço, jogada é toda da jogada Belém. Boa é dela, dela. quase. A Julieta só tem que fazer, só tem que empurrar pra rede, porque a jogada é toda da Belém. Então alguém falou esses dias pra mim assim, Belém no seu dia ruim, ela é melhor do que as atacantes do Inter que estão jogando num dia bom. Porque ela é a jogadora que pode achar uma jogada diferente. E eu acho que ela oscilar, ela tá oscilando junto com o time, né? Exato, Ninguém tá jogando a culpa bem. não é dela, exatamente. E assim, aí tem outro ponto, né? Que é a lateral direita. A gente falou isso já em outros episódios. Pra mim, faltou essa contratação. E assim, eu já falei isso várias vezes, né? Sobre a Capelinha e a minha opinião sobre isso. Eu faria isso agora. Mas o Maurício era o técnico que botava Exatamente. a Capelinha na lateral Lateral. direita. Se tu não dá E rodagem... ela não ia mal na lateral. Não, exato! Mas esse é o meu ponto. Eu acho que os melhores jogos dela no Inter foram na lateral direita. Claro! A Valéria é uma campanha- defensora dessa. Não, eu até entendo a preferência da Capelinha, ela pode ter preferência por jogar no meio, tá tudo certo, sim, eu acho que o treinador, ele é pago também pra isso. Mas no momento em que tu não consegue, ou não se tem confiança na Lohane pra manter ela, porque pra tu ter uma jogadora que possa desempenhar bem, tu precisa dar espaço pra ela, né? Ela precisa ser titular. Aí a Lohane, às vezes ela é, às vezes ela não é, aí ninguém ali consegue jogar, então... Puxa a Capelinha, o meio tu tem mais opções pra montar o meio campo, então bota a Capelinha ali. Concordo. Eu acho também. Mas não tem a Capelinha pro Grenal, né? Se precisar, E aí, joga faz com o quê 3 no Grenal? zagueiras. O que time que entra no Grenal? E aí, pra mim, o Exatamente. problema do Inter além da Capelli de não ter uma lateral direita, eu acho que o Maurício ele é bem capaz de fazer isso de novo. Ele puxar a Capelinha Maurício, pra depois lateral você tem que direita. fazer teu pix pra nada aí. Porque as opções do Inter é Lohane, Kathleen. E era isso, né? Lohane Kathleen. É. Lohane E acabou, Kathleen, tava- e depois E a começa menina de novo. Sabrina. A menina Sabrina que foi contratada, mas que ela em nenhum momento foi utilizada. Pra Eu fui mim, uma atrás. Não vai incógnita. ser agora no Grenal vai que ser vai agora. aparecer. Incógnita, né? Mas eu fui atrás dessa informação, porque no último resenha nós falamos sobre ela, e eu falei, bom, sabemos se essa menina ela está lesionada ou ela é uma opção. E a informação é que ela é uma opção de não estar sendo relacionada. Mas ela é lateral direita de origem, então, né, enfim. E aí na lateral esquerda, o Inter não tá contando com a Catrine. Que também, pra mim, era uma das titulares ali que não tem discussão. Eu tinha esquecido, a gente tem que entrar nesse ponto. E aí É. tem a esquerdinha jogando. Pra mim, já foi um erro grotesco de avaliação do Inter trazer a esquerdinha de volta. Agora, ela ser a titular do time e todos os gols saírem nas costas dela... E nos últimos jogos a Catrine ficou Mas, no banco como mas opção. é essa a minha crítica em relação a algumas peças do mercado do Inter, que pra mim parece muito que o Inter foi lá e falou assim, a gente precisa de alguém aqui. Esquerdinha, tu já jogou no Inter, já conhece, vem pra cá. Era mais fácil de chegar na pode esquerdinha, ser. sabe? Essa essa esquerda- acomodação, Olha, e eu vou dizer, a né? lateral Muita esquerda nem contratação, precisava tanto, né? Não, A Catrine dá, claro, que tem Eu não questão de acho que a Catrine é uma- suspensão e Claro, tal, sim, mas é uma boa jogadora. Eu acho Catrine que tem ela- experiência. É. Não compromete. Acho que a Catrine ela é uma boa jogadora, não é um A problema do esquerdinha Inter. compromete. Ponto. A É esquerdinha isso. compromete. E aí comprometeu no Inter e no Palmeiras não teve nem espaço praticamente. Até justamente jogou por umas isso. partidas como ponta, né? Exatamente. Porque ela, como ponta, ela não vai mal. Ela é uma Problema é jogadora boa marcar. do meio pra frente. O problema é que ela não marca mesmo assim, né? Não consegue. Não, e a Catrine, ela é uma opção também, porque ela é, de certa forma, ofensiva, né? Tu vê ela trabalhando, fazendo tabela Igual a ali Parada com a Belém Aquino, então, quer dizer... olha, são São tantos tantas coisas problemas, do daí a Inter. gente vai pra zaga, daí não tem a Bruna Benítez que tá lesionada, e aí o Inter fica testando, e É aí uma muda zaga toda a toda nova, zaga. uma zaga E a toda defesa, nova. a zaga, o que me preocupa é Uma defesa não toda. ter... Não só a zaga, né? Considerando as laterais também. Não ter uma sequência. Porque Isso. defesa é entrosamento. É uma defesa toda E daí nova. o gol também não tem sequência, porque daí ele mudou a Tainá pra Mai, a Mai pra Tainá, e aí eu falei até em E a algum Mari momento- não tem oportunidade. Eu falei, falta só a Mari e Ribeiro estrear agora, porque as outras duas já jogaram. Falta só uma, né? Porque ninguém tem sequência ali naquele time. As únicas jogadoras que disputaram todos os 6 jogos foram a Júlia Bianchi e a Márcia.
E a Marisa é improvisada na lateral direita, inclusive, num jogo. Verdade, É. teve isso Então, também. Que assim, não, nenhum que sentido. ninguém entendeu aquilo que aconteceu. Nenhum sentido. Então, assim, são muitas incógnitas. Pra mim, o ataque também. A Mika é volante, a Mika é improvisada no ataque como ponta. São situações, assim, meio mirabolantes que E eu não- espero que o e, David assim, corrija. É uma bagunça. Não vai ser bagunça. a Julieta que vai resolver sempre, né? Eu acho que a Julieta, ela tem um perfil até mais centroavante, mas aí tu tem a Anne Marabá, sabe? Daí eu acho que ficam ali as duas um pouco batendo cabeça, sabe? Porque aí o que cada uma faz, Pra mim é uma ou outra. sabe? Pra mim, o ataque do Inter é Paola, Belém e Anne Marabá. E isso é Deu um ponto que eu tava sem pensando discussões. sobre a fase da Belém Aquino, né? Antes a Belém Aquino cruzava E pra a Priscila. É. Gente, né? Então, assim, é óbvio que a Belém Aquino também vai cair de rendimento, porque a dupla dela muda, né? A pessoa que tá ali de referência pra ela vai mudar. Então, muda. Mas eu também concordo com vocês que é ou Julieta ou a Anne. Né? O Inter não se preparou pra saída da Priscila, essa é a verdade, né? O Inter vende a Que nem Priscila a por um saída da valor Duda. bom, mas tu tem que trazer uma reposição, né? Será que a gente vai ficar falando E da tu tem que Priscila? trazer uma reposição à altura. A altura, Não exatamente. que eu ache a Anne Marabá Não, uma são jogadora ruim. Eu acho ela boa jogadora, tá? Elas são jogadoras Só que é por isso que eu interessantes. digo da grandeza do Inter, que precisa entender, precisa... tu perdeu uma das melhores centroavantes do Brasil. Tu tem que trazer uma das melhores centroavantes do Brasil. Outra melhor centroavante do Brasil. Eu acho que a régua, ela fica muito alta com Duda Sampaio, que a gente não supera, né? A gente, é 2025 e a gente tá falando do meio de campo do Inter. E aí a gente fala, mas o meio de campo do Inter com a Duda Sampaio era isso e aquilo. E vai ser, será que quantos anos ficaremos aqui falando, mas o mas a o gente ataque do teve, Inter com a Priscila... A gente teve um período que a gente esqueceu da Duda Sampaio, que foi o período Letícia Monteiro. Letícia Isso. Monteiro. E aí, o que o Inter faz? Libera a Letícia Monteiro pro E Corinthians. bota ela no banco também, né? O Jorge Barcelos fez isso na final do Gauchão. Aí, pra mim, são coisas que não tem explicação. Bom, minhas amigas, a gente tem que mudar também pro Grêmio, porque nós estamos aqui, né? E o nosso tempo tá correndo. Mas antes disso, pra dizer que na KTO, na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, o site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, com respeito e igualdade. A vida é trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E ainda Vestibular Fevale, que está com as suas inscrições abertas. E este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região aqui na Fevale. Todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção para o site em way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Vamos para o Grêmio. E o meu primeiro assunto é... Eu queria muito falar sobre a Montoya. Vou puxar a comentarista, que vai ser a comentarista, inclusive, da Rádio Gaúcha, hein? Atenção que segunda-feira, 8 da noite, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, transmissão do Clássico na Rádio Gaúcha, em GZH. Nós vamos estar em todos os lugares, né? Você liga, na padaria vai estar, mas nós vamos estar lá também. Montoya, dá pra render mais? O que tu Ou já se viu? dá, né? É. Eu me decepcionei um pouco com esse começo da Montoya. Acho que falta ela aparecer. Ela chega muito como uma referência e eu não sinto essa referência dela tão forte dentro de campo. Acho que ela não é a pessoa que toma o campo inteiro e dita o ritmo. Como eu já vi em alguns momentos a Júlia Bianchi, não em todos, mas vi em alguns momentos a Júlia Bianchi fazer. Eu não vejo tanto. No último jogo achei que ela melhorou um pouco. E o tempo todo a gente percebe a Thaís Sam muito pedindo pra Montoya jogar, né? Muito pedindo pra Montoya aparecer mais. E mas aí também, né? Expectativa minha, eu que criei azar é meu. Mas eu esperava mais dessa personalidade dela dentro de campo. Protagonismo, né? Protagonismo, essa é a palavra. Que eu não sinto que tem, e aí eu sinto que outras peças do Grêmio se viram do jeito que dá, claro, passando por ela, o jogo passa por ela, mas aí o Grêmio dá um jeito e resolve, assim, e conseguiu alguns resultados positivos, outros nem tanto. Mas esperava mais. Eu acho que nesse início de campeonato, o Grêmio teve um início bem mais difícil do que o Inter, né? O Grêmio já enfrentou o Cruzeiro, já enfrentou o Palmeiras, já enfrentou o São Paulo. Então, tudo bem. Eu avalio que o início de campeonato do Grêmio, no quesito pontuação, é ruim. Mas se a gente pegar os adversários que enfrentou, tá contento, assim. Não é nada absurdo, né? Empatar com o Palmeiras, empatar com a Ferroviária. E podia ter vencido, pra mim, aqueles 45 contra a Ferroviária iniciais foram os melhores 45 do Grêmio até então. Mantenho isso que eu falei no último resenha. E eu acho que tem uma questão no time do Grêmio que evolui da temporada passada pra essa. No ano passado, a gente sempre tinha que bater cabeça pra descobrir qual que era o time que a Thaís ia colocar em campo. Porque não tinha time titular e podia mudar tudo, né? A única coisa que era certa era a defesa, do meio pra frente. Se vira, adivinha.
E aí agora não. Agora a gente pode dizer que o Grêmio tem um time titular. A única dúvida, eu acho, pra esse clássico Grenal é quem joga ali como referência do ataque, se vai ser a Yamila ou se vai ser a Valéria, porque a Valéria faz o gol da vitória do Grêmio Olha contra o Bahia. nome, né? Minha irmã faz o gol da vitória contra o Bahia, e aí no segundo tempo a Thaísa tira ela, entra a Yamila, e aí a Yamila, pra mim, ela também entra nesse balaio aí de que a gente tinha uma expectativa sobre ela, e aí acho que o Grêmio tinha uma expectativa sobre ela pelo nome, né, jogadora de seleção e tudo mais, porque as últimas atuações dela por clubes também não tinham sido, né, essa grande diferencial, enfim, mas eu acho que ela vem abaixo, e eu, se fosse a Thaísa, iria para o clássico com a Valéria como referência. E aí a Mila no banco de reservas como opção. Então acho que a única dúvida do Grêmio é essa. Então acho que é um time que tá indo, assim. E é isso do time, acho que o Grêmio, apesar de tomar muitos gols, mas aí eu acho que não passa só pela defesa, passa por um problema de time inteiro, que no segundo tempo geralmente se desliga, não sabe mais o que fazer e acaba tomando uns gols extremamente bons. Os primeiros tempos são muito melhores. Muito fortes. E é uma questão física, de repente. É que a gente teve uma sequência ali, claro, né? Teve todo um período grande de pré-temporada, mas o que vale mesmo é o jogo, né? E aí tem viagem, joga no meio de semana, joga no final de semana. Mas eu acho que o Grêmio também começou muito afobado, né? Alguns jogos que teve toda aquela história dos cartões e tudo mais, que eu acho que agora já deu uma acalmada, mas acho que no segundo tempo, o Grêmio faz segundos tempos abaixo, na sua grande maioria, mas a defesa é uma defesa consolidada. Se hoje pegar a defesa do Inter e a defesa do Grêmio praticamente e as laterais ela também, inteira, né? a defesa é melhor, né? Porque é uma defesa que já trabalha junto há algum tempo. Não é uma defesa que tá girando, é uma defesa que é consolidada já. Eu acho que o único problema da defesa do Grêmio talvez seja a goleira. Ah, sim. Eu acho que... Bom, mas é que aí também tem a questão de ter perdido a Lorena, né? Sim, claro, nossa régua com a Lorena é muito absurda. Assim, não tem praticamente ninguém no mundo que seria melhor do que a Lorena Com hoje. certeza não. Mas eu acho que passa pouca segurança. Também, assim, que, aliás, a reposição ali era ok, assim, em muitos momentos, mas a Raíssa, em alguns momentos, eu acho que ela fez grandes passa defesas, insegurança em alguns momentos, assim, para quem, pelo menos pra quem tá assistindo, o Grêmio né? fez com a Raíssa o que o Inter fez com a esquerdinha. Era um nome que Talvez já tinha sim. passado por aqui, que Talvez sabe? sim. Talvez sim. E as outras duas goleiras do Grêmio, a gente não pode dizer, fulana é melhor que a Raíssa, porque a gente não viu jogar. Não viu. Não vimos, então, né, é difícil ter uma avaliação a respeito. Não sei se isso vai acontecer em algum momento também, de a Thaísa querer dar uma rodagem pra goleiras, enfim. Mas eu acho que o único problema ali da defesa do Grêmio é esse. Se a gente tivesse que fazer um mano a mano de defesa, a Dani Barão, bom, né, a única lateral direita, mas eu acho que ela é... Eu gosto muito da Dani Barão, sempre falo que das jogadoras do Grêmio, pra mim... Além de ser uma boa jogadora, ela é uma jogadora sanguínea que todo time precisa ter. Uhum. Então, a defesa do Grêmio tem seus defeitos, a zaga do Grêmio tem seus defeitos, mas a do Inter vem, né, sofrendo bastante nesse Brasileirão também. Então, né, difícil comparar. Talvez se tivesse a Bruna Benítez, a gente pudesse fazer um comparativo mais a contento. É mesmo assim que a fase é muito ruim. Tudo bem, mas eu acho infelizmente, mas mas pra mim ainda a é a grande Bruna diferença, Benítez, a grande diferença pra mim é que a Thaísa entendeu que ela tem que botar. Se ela botar sempre o mesmo time em campo, ou o mais parecido possível, o entrosamento, ele vai surgir em algum momento, né? E eu acho que assim, a Thaísa, ela já atingiu um teto. Eu não vejo o time do Grêmio rendendo muito mais do que isso. Mas tá conseguindo minimamente alguns resultados também, sabe? E isso vai dando uma confiança um pouco maior. Eu acho que se esperava, assim, mais da Yamila e principalmente da Montoya, né? Ano passado, quando ela não foi pro Inter, ficou aquele sentimento de, imagina se ela tivesse ido pro Inter, né, e ela acaba indo pro Grêmio esse ano, surpreendeu todo mundo, a gente ficou, todo mundo, né, todo o Brasil olhou, olha aí, o Grêmio contratando a Montoya, uma baita contratação, e ela não tá conseguindo ter esse protagonismo, eu não sei se de repente ela não esperava que fosse assim, sabe? A adaptação também ao futebol brasileiro, também, né, porque é o primeiro time dela aqui né? no Brasil. Mas eu acho que, enfim, eu acho que o time do Grêmio, até por esse fator de estar jogando mais junto, tem um fator confiança maior. E a gente vê na Raíssa Bahia no último jogo, por exemplo. E outra, né? Pega os últimos, golaço. se a gente for comparar o Inter com o Grêmio mesmo, agora já que tem um clássico, pegando os últimos grenais, quem sabe jogar clássico é o Grêmio. Então, e é isso que eu ia falar, que essa confiança agora ela vai passar por mais um Grenal, né, que existe um favoritismo por questão de time, e se confirma esse favoritismo do Grêmio, é mais confiança ainda pro time do Grêmio, entendeu? Sim. Ganhou o clássico, a Thaísa vai pra entrevista, vai falar, tudo bem, não tivemos bons resultados, mas ganhamos o clássico se não se joga, se ganha, é isso, tá tudo resolvido, e vai segurando pra tentar uma classificação entre os dois. Pra mim, a questão do Grêmio é que o Grêmio, ele aceitou ser uma equipe mediana no futebol feminino brasileiro.
Eu acho que tinha que dar um passo a mais também. Eu também, exatamente. Eu acho que o Grêmio também. ele tá na hora de dar esse passo a mais. Ele não consegue brigar nacionalmente. Né? É, que sempre Ele para nas classifica, quartas. para nas quartas. É. Classifica, para nas quartas. Isso. Então, assim, eu acho que falta esse salto, assim, pro Grêmio também. Mas, e no momento parece que aceitou ali. E o Inter acabou aceitando menos ainda. Mas então, esse é o ponto. Falta isso, mas vamos lá, o Inter foi vice-campeão brasileiro e Só se decaiu, encontra né? nessa situação Não, que tá exatamente. agora. Então, ao mesmo tempo, precisa ter esse salto e se manter nesse falta salto, que é pros muito dois, difícil, né? Falta Eu pros acho que além dois. dos times paulistas, que a gente parece disco arranhado, porque a gente tem que falar isso sempre, o único time de fora ali de São Paulo que consegue fazer algo diferente e que destoa positivamente é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Que é o que a gente esperava muito de Grêmio e Inter, né? Pô, Exatamente. Grêmio e Inter podiam fazer o que o Cruzeiro tá fazendo, Mas né? Mas Então, o Cruzeiro fez uma baita de uma janela e falou: não, nós vamos botar E tem gente um grande grande aqui pra treinador. jogar. Investimento. tem um grande treinador também, né? A gente não pode esquecer disso, né? Acho que o Jonas é um baita treinador, ele fez um baita trabalho com a seleção sub-20, conquistou aquela medalha de bronze, então, e ainda ficou aquela expectativa de, pá, quase podia ter dado aquele E passo a também mais ninguém virado sabe numa por prata. que saiu. Que ninguém sabe exatamente a explicação. Tem tantas O coisas. Para a É, sorte do Cruzeiro, verdade. né? Para a sorte do Cruzeiro, mas é um time também que faz uma janela muito boa e com atletas boas, com contratos longos, né? Não é aquele negócio, vamos contratar Isarrás por um ano. Não, pô. Vamos contratar Isarrás com um contrato de 3 temporadas. Vamos contratar a Isabela com um contrato longo. Vamos O contratar a Cruzeiro Letícia. tá tratando o futebol feminino com o carinho que a gente Exato. queria Aí que Inter tem e Grêmio muito trabalho trabalhassem. Exatamente. É isso. E é um Gabarito. clube que decidiu mudar de patamar. Exatamente. E fez por onde pra Exatamente. mudar de patamar, porque não é só o discurso, né? Quando Não é só a- o querer, né? movimentação. Quando a Kim saiu, né? Eu lembro que a gente pensou, pô, né? Tomara que não mude, ou que, sabe, que o projeto não tenha mais alguém ali brigando, porque acho que tudo que tá acontecendo agora, né, é muito reflexo do trabalho da Kim, né? Do que ela fez, do que ela que tem brigou, da forma. É que além dela tem a Bárbara Fonseca, que tá no Cruzeiro desde antes dela, né? É uma das personagens ali de Duda Sampaio, sei o que é hoje, é a Bárbara. Então o que me deixava muito tranquila em relação a isso quando a Kim saiu é que ia ficar uma pessoa que é muito importante no cenário do futebol brasileiro, que é a Bárbara. Então acho que muitos frutos, assim, muitos méritos disso tudo vão na conta dela. Do E que ela essa- fez e do que ela faz, né? Essa virada de chave que a gente falou sobre o Inter ter sido vice-campeão e depois ter decaído, o Cruzeiro não teve, né? Porque o Cruzeiro foi vice da Supercopa e depois disso só cresceu. Exatamente. Mas o Inter ainda teve o outro ano com a Libertadores. Com a que foi muito Libertadores, bem. isso. Foi Uhum. bem. É. Né? O Inter foi bem naquele outro ano. O problema do Inter foi depois Não, E da depois saída da do saída do Piscinato, né? Piscinato. O Quando Inter perdeu o Piscinato. bom, trouxe 2 técnicos que não deram certo, e aí o elenco também, enfim, não surgiu nenhuma joia, que nem a gente tinha a Priscila, Isarrás, sabe? Assim, eu acho que a E base dinheiro, também né? deu E uma... dinheiro, Não, aí dinheiro. que tá, pra mim a questão é falta de investimento. E Dinheiro. não só no profissional, na base também. Porque o Inter tinha, nossa, uma superioridade na base feminina e a gente não tá vendo isso mais. A gente tá vendo o Inter sempre com... O Inter chega, mas depende da categoria, chega e perde, né? Não é mais a Ninguém mesma mais coisa. chega no profissional tão Exatamente. O processo Ou quem de chega subir não- pro profissional não tá o mesmo. Quem chega não tá jogando, né? A Exatamente. gente viu, assim, ninguém E o Grêmio, por entrou. outro lado, melhorou muito a sua base. O A Grêmio Gisele é investiu uma, na uma base. atleta É. que no Grenal eu coloco ela como uma potencial surpresa ali, né? Porque Mas ela é uma jogadora de 18 anos agora que não sente o peso nunca. Ela pode... Aquele último Grenal que teve no Sesc, que o Grêmio vence por 2-0, o segundo gol é totalmente mérito dela pressionando a Bárbara. Então, pra mim, é uma das joias, né? Que a gente falando em base recente da dupla Grenal, que surgiu. Do lado gremista, do lado do Inter. A gente vê boas jogadoras, eu confio em várias peças ali que podem ser lapidadas e se destacar, mas, claro, não tem uma Priscila nova. Ainda precisamos buscar. Pra gente, encaminhando o encerramento, né? Tem muita coisa ainda. E eu tô só pela Nossa, a repetição gente mesmo ficaria pra umas 2 entender. horas falando. Com certeza. Ainda mais tem cafezinho aqui, tem um negocinho, né, especial. Mas sobre surpresas, assim, o que tu acha que o Inter pode fazer pra surpreender o Grêmio, Nani? Cara, Anunciar um técnico antes do Grenal seria bem bom. Não te daria muito tempo pra trabalhar, né? Mas Mas eu acho que assim... o fato novo. pode ser. É ter... ajeitar a defesa. O Inter tem que jogar no contra-ataque com esse time. O Grêmio tem que se impor, porque vai jogar, né, no seu domínio ali. E tá melhor, tá com um time com uma cabeça melhor também, as jogadoras com mais confiança. Então, o Inter, se ele quiser, pelo menos arrancar um pontinho, que eu acho que não seria um resultado ruim, dadas as circunstâncias. Se o Inter quiser esse ponto, o Inter precisa ajeitar o sistema defensivo o quanto antes. Parar de sofrer
tanto gol, e gol bobo, gol de bola parada. Os erros, eles estão muito repetitivos, sabe? Então, tem que chegar alguém, e se não chegar, enfim, o David, pô, tu nos escuta, tu vai ter que resolver isso. Cara, Se ajeitar vira, a David. defesa, faz um time bem fechadinho e bola na Belém Aquino e ela lá na frente que Com a resolve. Belém aqui no de titular. Com Mas eu acho que ele vai corrigir. Com Acho que o certeza. David vai corrigir Eu essas acho que se realmente for o David, Foi o que que é foi pra ano ser. passado, tá? Que o David tá comandando a equipe nesses dias até o Clássico essa Grenal. que ele tinha comandado também antes do jogo contra a Ferroviária, Pois não é. foi pra beira do gramado. Exato. Mas, assim, eu acho que o David vai botar a Belém Aquino pra ter o escape de velocidade. Claro. Eu acho que E ele vai é corrigir isso. essas viagens aí. É isso que o Inter tem que fazer. Joga seguro, joga lá atrás, faz uma marcação forte e aí lá na frente, bola na Belém Aquino. O Inter reza pra não ter um LCA da Julia Bianchi. Mas não vai jogar, provavelmente, né? Mesmo é, não é, sendo ela não- LCA, ela não treinou hoje. É, nas imagens dos treinos ela Ela não não aparece, aparece, então ela ela aparece não deve jogar. A não ser que o mesmo Inter que seja esteja super escondendo ela, assim, mas acho uma que surpresa. É que Aí seria seria uma surpresa. peça de diferencial do meio de campo, né? Porque Claro, com realmente certeza. ela é a pessoa que cria mais, assim. O Inter perde duas titulares, né? A Capelinha por suspensão e a Julia É, Bianchi o por meio lesão. de a escalação campo. do Inter, professora, não? Eu acho que a escalação do Inter vai ser Mai, Lohane, daí a dupla de zaga Fefa e Gi. Na lateral Mas a esquerda, Bruna treinou, né? mas não volta. Não Diz volta? que tá fazendo Tá agora retreinamento processo. físico. Isso, retreinamento. Na lateral esquerda, eu imagino que o David vá botar a Catrine de volta. Ah, tu acha? Eu Se acho. for o David, eu acho que sim. Sim, acho que ele não manteria isso. Acho isso David. Não, insanidade. e até porque o Grêmio tem as pontas, né? Tanto a Maria Dias Exato. como A Maria Giovani. Dias, Maria Dias exatamente. Claro. E aí o meio de campo, eu acho que o Inter joga com a Jordana. Jordana, eu também acho. E aí a Rafa Mineira Mas vai a ser Jordana teve desconforto, né? Ela retorna? Mas Ah, tem que imagino que retornar, sim. eu acho. Imagino que sim. Teve Eu um acho que vai ser tempinho, Jordana, né? Márcia não, e foi contra a Rafa. Ferroviária? É, isso aí. Que ela mas ficou de tipo, fora. não digo mais a semana Mas agora. ela aquela entra semana, depois ela substitui a Júlia contra a Ferroviária. Ela chegou a entrar, né? É, então eu acho que o meio vai ser Márcia, Jordana, ao contrário, né? Jordana, Márcia Sim. e Rafa. É. E na frente, eu acho, assim, com base nas vozes da minha cabeça, que o David vai corrigir essas insanidades e vai ser Paola de um lado, Belém de outro e Anny Marabá. A Paola Será que ela é vai outra, botar- tá? Que eu será que acho não que pode já jogar com podia, três zagueiras que podia e ter aí- mais chance do que só aparecer no segundo tempo, ou só aparecer quando já tá perdendo. A Paola é outra que talvez, realmente, o David tendo um pouquinho de lucidez. Eu acho que Possa sim. enxergar Será que não isso. pode fechar a casinha? Então, que tu eu achas? pensei, 3-5-2? eu acho, colocaria... eu Tô pensando quem que poderia entrar nisso, né? Mas daqui a pouco, pô, faz uma linha de 5, bota uma zagueira a mais. Letícia? Bota né? as 3 ali. Fecha as 3 e aí Se como for bem a treinadinho. Lohane pode fazer, a Catrine também, abre, É. abre elas como alas. Ou E lá na reforça, frente a ou Anny e a vai Belém. reforçar Mas mais se o tiver meio campo. esquerdinho, não abre nada. Pois é, aí tem que Que mudar a aí- lateral. Não, Ou mas eu acho não, que ele tem não que ser a vai. Catrine, tem que Eu ser acho a que a Catrine tendo condições de jogo, o David vai botar a Catrine jogar. Tá, E assim, se ela ficou no banco nos 2 últimos jogos, né? E assim, se volta a Júlia Bianchi, nesse caso, eu acho que ele iria daí com 4 meio-campistas ali, 4-4-2. E aí deixa a Belém Aquino e a Anny Marabá lá na frente. Bom, vamos aproveitar e vai fazer rapidinho aqui, antes a nossa produtora lá que tá nos falando que o tempo tá se esgotando, mas, bom, o Grêmio a gente projetou o Grêmio ideal, né? Com essa dúvida, especialmente no comando de ataque. O que o Grêmio pode fazer pra surpreender o Inter, hein, Elô? Tá? Ou que pode Uma- ser essa grande surpresa? Uma boa pergunta. Uma grande surpresa pode ser a Montoya do nada dominar o meio de campo, tá? Igual, tá com a Que braçadeira. a gente Bem que fica com essa Botou a bola embaixo do pé e ó, vai. com essa, Montoya dizer, com ó, essa eu vou esperança jogar. de protagonismo, tá? Mas fora isso, eu acho que não é uma surpresa, mas o Grêmio vai trabalhar na velocidade da Maria Dias, que a gente até nem tinha citado antes, mas que eu acho que foi uma pessoa que cresceu muito nesse time. Conquistou na unha a titularidade. Muita confiança, mostrou muita velocidade, né? Então eu acho que ali vai ser difícil de parar, vai ser difícil de segurar. Pra mim é uma das principais jogadoras, assim. E aí uma surpresa, não tão surpresa, mas se a defesa tentar segurar e não tomar esse apagão que vem tomando volta e meia, né? Uma defesa mais consolidada e que não tome apagão. E mais uma vez, o preparo físico pro segundo tempo, né? Dito isso, não temos mais tempo. Acabou o tempo. Mas para dizer que na segunda-feira tem Clássico Grenal. Atenção, 8 horas da noite no Estádio do Vale. Promoção de ingressos, R$10 você compra lá na bilheteria do Estádio do Vale para poder conferir. É o primeiro clássico do ano, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente volta aqui na próxima semana para repercutir muito o que foi este clássico. Tchau, Carol Freitas. Tchau, gente. Tchau, Valeu. gente!